Gálatas capítulo 4, versículo 21 até o versículo 30. Nós vamos, continuando aqui no estudo de Gálatas, conversar sobre duas mães. Uma se chamava Sara, a outra mãe se chamava Agar. Um homem, um marido, que era marido de Sara, e que era patrão de Agar, que foi pai dos dois filhos. E dois filhos. O filho de Sara, que se chamava Isaque, o filho de Agar, que se chamava Ismael, que se passou a se chamar Ismael. É a história conhecida do Antigo Testamento, que fala das promessas de Deus, o que a gente chama do pacto abraâmico, um pacto importantíssimo no estudo da Escritura, no entendimento da fé judaica, da fé judaico-cristã, o pacto que Deus fez com Abraão. O que Deus falou para Abraão? Capítulo 12 de Gênesis. Abraão, eu vou abençoar você de uma tal maneira que em você serão benditas todas as nações da terra. E Deus disse mais para Abraão, eu vou te dar um descendente, eu vou te dar uma descendência que vai ser tão numerosa como as areias que existem nas praias do mar e como as estrelas que existem espalhadas pelo céu. Ou seja, é uma descendência muito enorme. Essa foi a promessa de Deus para Abraão. Todavia, Abraão e Sara, que eram casados, não conseguiam ter um filho, não conseguiam criar esse herdeiro que daria o futuro todo dessa multidão de descendentes que eles haveriam de ter. E Abraão já estava ficando velhinho, Sara também. Além disso, Sara era estéril. Era uma mulher que não conseguia engravidar, ela não conseguia gerar filhos. Eles tentaram e não havia jeito. Abraão já estava chegando nos seus 100 anos e Sara com 90 anos, quando Deus prometeu que dali um ano ele passaria ali e Sara estaria carregando já um bebê no colo. Muito bem, essa é uma mulher, um filho e um marido. Abraão, Sara e Isaque, que foi o filho que acabou nascendo, porque a promessa de Deus se cumpriu. Mas enquanto a promessa de Deus não se cumpriu, Sara e Abraão fizeram um outro acordo. Já que eu não consigo engravidar, vamos gerar esse herdeiro de alguma maneira. Afinal de contas, Deus está prometendo coisas incríveis para a gente e a gente não consegue tomar posse do que Deus está prometendo porque não temos esse filho na jogada. Então vamos fazer o seguinte, concordaram, marido e mulher, Sara e Abraão, faça o seguinte, vá lá com a Agar, que é a serva da nossa casa, a gente vai combinar com ela que ela vai dormir com você, Abraão, e vai gerar um filho para nós, não para ela, para nós. Um filho que vai ser o nosso filho, o nosso herdeiro. E assim fizeram. Abraão foi lá, se relacionou com a empregada, com a serva, com a escrava, Agar, e gerou um menino chamado Ismael. Parece história de novela, né? Parece o que a gente chama barriga de aluguel. Emprestou uma barriga para fazer um filho dele, um filho deles, do casal. Muito bem. Então, e essa é Agar. Agar simboliza aquilo que a gente faz pelo nosso esforço humano, o que eu vou chamar aqui de religiosidade. Então tem duas maneiras de se relacionar com Deus. Uma se chama a graça. O que é a graça? Eu me relaciono com Deus baseado naquilo que Ele promete, baseado na sua bondade, baseado naquilo que Ele faz que está totalmente fora do meu alcance. Se eu tenho 100 anos, minha mulher tem 90 e ela é estéril, não vai acontecer uma criança. Simples, é rápido, é fácil responder. Não vai rolar. E Deus faz acontecer aquilo que eu, com toda a minha tentativa e a minha sabedoria humana, não conseguiria jamais fazer. E Deus gera um filho no ventre, através de Abraão, no ventre de Sara, e esse é Isaque. Muito bem. Sara e Isaque representam a graça de Deus. Já Agar representa a religiosidade, aquilo que eu faço quando eu acho que Deus não é capaz de fazer o que Ele promete, ou que Deus não está ligando para mim, Ele não está fazendo, quem tem que tomar as rédeas da minha vida sou eu mesmo, e eu vou lá e faço. A religiosidade é a minha atividade, é a minha performance. Deus vai me acolher, ou me aceitar, ou me abençoar, baseado na minha performance. Essa é a religiosidade.
Então, ou você se relaciona com Deus pela graça, eu me relaciono com Ele por causa da bondade e do amor dele na minha vida, que me transforma, que faz coisas incríveis acontecerem, ou eu me baseio com Deus baseado, eu me relaciono com Deus baseado na minha performance, nas meus atos e meus ritos religiosos, na minha obediência, na minha performance diante dele, e então eu tenho que acertar nessa performance, né? Vamos ver o texto aqui só para não sei se eu deixei claro, vou tentar ler para você o que o texto diz. Me digam lá, vocês que desejam andar debaixo da lei, das regras da lei, estão levando a sério o que a lei diz? Porque está registrado na Escritura que Abraão teve 2 filhos. O primeiro era o filho de uma escrava que trabalhava em sua casa. O segundo era filho da esposa, uma mulher livre. O filho que nasceu da escrava foi gerado por uma decisão puramente humana. O filho da mulher livre foi gerado por uma promessa. Então está aí, primeira coisa, a origem desse filho. O primeiro foi uma decisão humana. O segundo foi uma promessa divina. Então, a diferença entre a graça e a religiosidade é essa, que a graça se baseia na promessa, naquilo que Deus promete, na sua palavra, no seu caráter, tocando a minha vida e me transformando, e me dando a bênção que Ele diz que vai dar. O segundo se baseia na minha performance. Eu tenho, na minha decisão, o que eu vou fazer? Deus não cuida de mim, deixa eu me cuidar. A história toda é figurativa e representa 2 alianças. Uma ligada ao Monte Sinai, onde Moisés recebeu as tábuas da lei, ou as regras da lei mosaica, que produz escravidão e que é simbolizada também pela escrava, Agar. Agar é o símbolo do Monte Sinai na Arábia. Então ele está dizendo, olha, Agar simboliza as tábuas da lei. Por quê? Porque essas pessoas estão chegando ali na Turquia Central, na Galácia, esses judeus de Jerusalém, judeus cristãos, convertidos, querendo que eles que são convertidos a Jesus pelo ministério de Paulo, também acolham toda a lei mosaica, abracem contudo a lei mosaica, a todas as regras, todas as decisões sobre o que comer, os dias que têm que ser celebrados, as festas, tudo mais. Não apenas a graça e a bondade de Jesus em nos perdoar na cruz, mas todo um rito que eles precisariam seguir. Então, esse tipo de proposta para você seguir a Deus é o que eu chamo de religiosidade e que está definido aqui como o lugar onde Moisés recebeu as tábuas da lei. Ele recebeu regras de como você viver para agradar a Deus. Nada errado com as regras, é simplesmente que as regras, você tem que obedecer as regras para ser abençoado, não é? Então, e daí ele diz assim, esse Monte Sinai hoje está sendo redefinido como Jerusalém, que ainda é escrava, juntamente com seus filhos. Interessante Paulo dizer isso, que ousadia, né? Então ele está dizendo com toda clareza que o que representa a lei mosaica e o Monte Sinai, hoje pode ser definido, declarado como, isso é Jerusalém, não Jerusalém como qualquer questão de Deus com relação aos judeus que ele ama, mas sim que a maioria dos judeus, Jerusalém como um todo, recusou o Messias, deixou de lado a bondade e a graça de Deus para seguir e ficar preso à lei mosaica. Mas a Jerusalém, da perspectiva de Deus, é uma mulher livre e mãe de todos nós, como a Escritura declara. Alegre-se, mulher estéril, saia dançando por aí, você que nunca gerou filhos, porque a esposa desprezada terá muito mais filhos do que a mulher que ainda tem um marido. Ele está dizendo assim, Sara, fique feliz, você que está com medo, você que está temerosa, você que foi estéril a vida inteira, você que não consegue gerar esse filho que teu marido tanto quer, que você tanto quer, fique feliz, saia dançando, porque você tem sido desprezada, porque uma mulher naquela época, até hoje, por não conseguir ter filhos, era desprezada, era considerável desprezível. Você não fez o que a mulher nasceu para fazer, que é gerar filhos, tipo assim, né? Ele diz assim, porque você vai ser mais feliz, mais abençoada do que a mulher que está com o marido, do que a Agar, que fez um filho com ele. E nós somos o Isaac dessa história, Paulo diz, os filhos da promessa.
a história que se repete. Do mesmo jeito que o filho da escrava, nascido da vontade meramente humana, perseguia o que nasceu da vontade do Espírito, assim acontece até hoje. O que diz a Escritura sobre isso? Mande para fora de casa tanto a escrava como o filho da escrava, porque o filho da escrava jamais tomará parte da herança com o filho da mulher livre. Ouça bem, ele não está aqui dizendo que um filho não serve e o outro não serve, ele não está desprezando nenhuma das mulheres e nenhum dos filhos. O que ele está dizendo é que as mulheres simbolizam. Se você quiser seguir a Deus pela lei, pela religiosidade, por cumprir a lei, você jamais vai encontrar a bênção que Deus tem e que Ele nos dá na sua promessa. Finalizando, meus queridos, nós somos filhos, não somos filhos da escrava, mas somos filhos da mulher livre. Tá bom? É isso, espero que tenha ficado claro. Boa semana para você, até a próxima.